esse medo tem paralisado, tem impedido esses médicos de faturarem acima de R$ 25.000 só de atendimento particulares todo santo mês. Será que você está sendo acometido por esse medo? Será que você sofre desse medo e nem sabe? Então, te convido a ficar aqui comigo nessa live, tá? Nos próximos minutos eu vou falar sobre esse medo, como que você pode descobrir se você tem esse medo, como também você pode superar esse medo, tá bom? Inclusive com algumas dicas práticas também. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a mais uma live do Círculo Virtuoso da Medicina. Eu sou Wilder Sidney Guimarães, eu sou médico, educador, empreendedor e sou especialista em ajudar médicos, ajudar médicas a faturarem acima de R$ 25.000 todos os meses apenas de atendimento particular. Já são 4 anos ajudando aí mais de 1.100 médicos e médicas de todos os 4 cantos do Brasil, de todas as especialidades, cidade grande, cidade pequena, clínico, cirurgião, enfim, a exercer a medicina como sempre sonharam. A gente vai falar hoje sobre o maior medo. De verdade, eu acredito que esse é o maior medo, né, que tem impedido aí a maioria dos médicos. Eu estou me referindo a centenas de milhares de médicos brasileiros, tá? Que esse medo tem paralisado, tem impedido esses médicos de faturarem acima de R$ 25.000 só de atendimento particulares todo santo mês, tá? Se você quiser descobrir qual que é esse medo, será que você está sendo acometido por esse medo? Será que você está será que você sofre desse medo e nem sabe? Então, te convido a ficar aqui comigo nessa live, tá? Nos próximos minutos eu vou falar sobre esse medo, como que você pode descobrir se você tem esse medo, como também você pode superar esse medo, tá bom? Inclusive com algumas dicas práticas também. Teve uma colega que veio no direct e falou assim, pô, quando você fala 25 mil, você não afasta os médicos que faturam mais de 25 mil? E é uma possibilidade, tá? Mas 25 mil só de particular, pelo menos os números que eu vejo nas pesquisas, e até na pesquisa oficial, demografia médica, né? O que a gente vê nas pesquisas, gente? A minoria dos médicos no Brasil faturam acima de 25 mil só de particular. Só de particular é uma minoria, tá? Por isso que a gente fala aqui para que a gente te convida a fazer parte dessa minoria, né? Desses 15% de médicos, mais ou menos, tá? Talvez pode até ser menos, mas a gente bota ali 15% de médicos que faturam acima de 25 mil. Cada pesquisa que a gente faz, a gente surpreende. Tem muito médico, né? Repito, de acordo com as pesquisas, ganhando, inclusive, a renda total abaixo de R$ 10.000. Isso, e eu penso que isso vai ser cada vez mais comum, infelizmente, tá? Infelizmente. Isso aqui é da pesquisa atual de quem está participando do curso, né, Tiago? Show. Olha só 15%, tá? Tem como principal fonte de renda, 14,5% tem como principal fonte de renda o atendimento particular. 27,5% depende de plano de saúde ainda, 24% depende do SUS, 23% de plantões e 10% de clínicas populares. Tá? Então, isso aqui é a renda total, juntando tudo. Olha só. Ganho entre 10 e 20 mil. Vai lá no verdinho, Thiago. Olha só, 5%. Entre 10 e 20 mil. E eu sei que é um N pequeno, mas quando a gente pega os nossos N's maiores... Obrigado, Thiago. Quando a gente pega os nossos N's maiores, né, o número de pesquisas maiores, não foge muito disso. Ou seja, a verdade é uma só. Só de particular mesmo, no Brasil, né, são pouquíssimos médicos, né, que faturam acima de 25 mil. Pouquíssimos, tá? Então, eu tô aqui, não é para ficar vendendo sonhos, vendendo enganação, não. Eu tô aqui, é sério isso que a gente faz aqui. Esse trabalho é um trabalho sério. Como eu falei ontem, na live de ontem, na primeira live, poxa, eu mudei minha vida inteira, eu mudei toda a minha vida para estar aqui hoje, sabe? Eu não tô aqui de brincadeira, de gravar vídeo para internet, não. Eu sou um médico com mestrado, que é ex-servidor público, meio que mudei toda a minha carreira, tá? Inclusive fechei meu consultório para hoje me dedicar para ser um professor, um educador, um empreendedor através da internet. O que eu faço aqui? Eu sou um professor, eu vou te ensinar alguma coisa agora.
Eu vou te ensinar alguma coisa. Sou um professor, sou um educador. A diferença entre o professor tradicional e um professor que está na internet é que o professor que está na internet e aprende a forma correta de fazer, e é sério, e é íntegro, e realmente, né, foca no cliente. A diferença é que esse professor da internet aqui, ele pode ganhar mais, ter mais liberdade, né, e falar não só para 50 alunos numa sala, mas para falar para, sei lá, milhões de pessoas. Hoje, o CVM, a gente fala, sei lá, uma média de 1 milhão de pessoas todos os meses. Então, o medo de crescer pode também ser, pode ser também, ele pode ser dito de outras formas, tá? Pode ser o medo de ser muito bem sucedido, pode ser o medo de dar certo, pode ser o medo de ficar famoso ou famosa, pode ser o medo de ser feliz, tá? Parece algo contraintuitivo, mas infelizmente isso eu não tirei de um livro, não foi uma coisa que eu li, não foi um curso que eu fiz. Não. São 4 anos lidando diariamente com médicos e médicas. Repito, de todas as especialidades, clínicas cirúrgicas, de todos os cantos do Brasil. Eu tenho aluno lá em Lajeado, Rio Grande do Sul, tem alunos no Amazonas, tá? De norte a sul. Tem aluno em João Pessoa, lá onde o sol nasce primeiro, e tem alunos do outro lado aqui, onde, sei lá, Rondônia não, Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul. Tem alunos no Brasil inteiro. Então, isso é algo que não é algo que eu repito, não é algo que eu li em algum lugar, eu vejo isso, e eu acompanho esses médicos. Alguns médicos que entraram, por exemplo, em 2019 no CVM, eu acompanhei até ano passado, como, por exemplo, Natália Valente, médica acupunturiatra e algologista de Brasília. Natália está beirando os 100K de faturamento. Da última vez que ela deu uma palestra para a gente lá no nosso evento presencial, ela falou que bateu 70 mil e a previsão era bater 100 mil até dezembro. A gente está em abril, então provavelmente a Natália já bateu mais de 100 mil por mês, só de particular. Mas ela é um dos exemplos, né? Ela é um dos exemplos de médica que eu acompanhei de perto, que eu vi esse medo nela, né? E eu digo mais, em maior e menor grau, eu acredito que todos nós temos esse medo. Dá uma olhadinha em alguns prints aqui de alguns médicos, né, desse universo de 1.100 médicos que eu tenho a honra de liderar nesse movimento de #resgate da boa medicina. Olha só o que eles têm falado. Só para dizer que não estou tendo tempo para me coçar. Obrigado, Wilder e colegas. Aumentei a consulta com medo. Só tem vaga para a segunda quinzena e as infiltrações estão correndo à solta. Aumentei a consulta com medo. Gente do céu, tô aqui chorando igual menino. Quanta emoção. Fui procurar os rendimentos de 2019 e achei isso. Que coisa incrível ler isso. E me deparar comigo há 2 anos atrás, cheia de medo e insegurança. O CVM realmente transformou minha vida. Isso que ela colocou, na verdade, que faltou a gente colocar no print, é ela mostrando que a meta dela em 2019 era ter um faturamento de particular só de 15 mil reais. E isso foi 2022, isso foi ano passado, né? E ano passado ela bateu faturamento de 30 mil, né, por mês, trabalhando meio período. Então, esse medo, ele é muito presente, né? Esse medo, ele é muito presente, em maior e menor grau, né? Compartilho também do mesmo medo, né? Ou ego de deixar um lugar onde sou reconhecido, que dá autoridade, mas que é muito mais com os colegas médicos em si que com os principais que devem ser o foco da nossa atenção, que são os pacientes. E esse já atingimos uma escala muito maior no digital. Então, veja que que o medo está sempre presente, seja o medo de dar esse passo, de largar um vínculo, de aumentar o preço da consulta, no caso dos alunos CVM, de estruturar e vender um programa de equipamento intensivo, né? De precificar, de falar de preço
né, de falar do valor dos seus serviços para os seus pacientes, né? Pode continuar, Thiago, se tiver mais. Tem mais algum? Medo de empreender rola real. Mas isso é muito comum, por quê? Porque a gente, tipo, empreender é algo que não tem uma formação, não tem uma escola, não tem uma faculdade, né? Então, a gente sai da faculdade muito bom técnico, né? A gente é muito bom em fazer o que a gente se propôs a fazer como médico. Então, se você tem uma especialidade clínica, você é muito bom clínico. Se você tem especialidade cirúrgica, você é muito bom cirurgião ou cirurgiã. Só que, quando a gente fala de empreender, tem a ver com coisas que nunca foram apresentadas para a gente, que é o que a gente fala aqui: marketing, gestão, vendas, né? Enfim, inteligência emocional, gestão financeira. Enfim, coisas que a faculdade esconde da gente, até porque eles também não sabem, né, como é que eles vão ensinar uma coisa que eles não sabem. Então, tá tudo bem. Olha só, aqui uma outra médica, não sei se é uma médica ou um médico, mas enfim. É só mais um estímulo para vocês que, como eu, tinham medo de aumentar o valor da consulta. Está dando certo. Os pacientes de primeira vez, com o valor ajustado, né, continuam chegando, e mesmo com a possibilidade de parcelar esse novo valor, eles já estão pagando em dinheiro ou cartão à vista. Então, assim, isso aqui eu não vi só uma vez, não foi só 2 vezes, foram inúmeras vezes. Médicos que são muito bons, já têm um currículo muito bom e que estruturam um serviço, né, muito bom, com a nossa ajuda, com o nosso método, e que tem dificuldade de precificar, tem dificuldade de colocar um preço justo na sua consulta, no seu exame, no seu procedimento ou cirurgia. E aí, nesse momento aqui, eu quero compartilhar com vocês, eu vou ler aqui, tá? Abre aspas. Nosso grande medo não é de que sejamos incapazes. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além da medida. É nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos amedronta. Nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, atraente, talentoso e incrível? Na verdade, quem é você para não ser tudo isso? Bancar o pequeno, anota essa, bancar o pequeno não ajuda o mundo. Não há nada de brilhante ou sábio em encolher-se para que outras pessoas não se sintam inseguras em torno de você. E à medida que deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. Então, é sobre isso, é sobre você se tornar luz, é sobre você crescer, é sobre você, sim, irradiar alegria, felicidade, é você transbordar em todos os sentidos, de qualidade de vida, financeira, sabe, de conhecimento, de amor, de tudo. É sobre isso. Entende? Ah, não. O que acontece muito com a gente, né? Chega uma pessoa e fala assim: oi, fulano, nossa, como você tá bonito. Aí você fala: não, imagina, que é isso. Fulana, que é isso? Você abriu um consultório, que incrível, parabéns. Ah, não, menina, para com isso. Não, imagina. Fulana, você fez tal coisa. A gente tem dificuldade de receber. A gente tem dificuldade de, sabe, de estufar o peito e dizer: caramba, é isso. Eu sou uma pessoa incrível, eu brilho. Sabe? E, gente, não é... A questão não é você querer ser melhor do que ninguém. É você aceitar ser quem você é. E não aceitar ser pior do que ninguém. Você não é melhor, mas também não é pior. Você é igual. Principalmente perante a Deus, para quem acredita. Perante a sociedade também. Seu título não te torna uma pessoa melhor, seu dinheiro, seu status, não. Sabe o que é que te torna uma pessoa melhor? Do que você mesma? Quando você brilha, quando você faz a diferença na vida das pessoas, sabe? Quando você não faz uma medicina meia boca, quando você cumpre uma missão de vida, sabe? Quando cada paciente que passa por você, ele sai melhor do que ele entrou. E aí você chega em casa e você não desconta na sua família, pelo contrário, você chega em casa e comemora com a sua família. E fala assim: gente, hoje foi um dia incrível. Eu transformei muitas vidas, eu ajudei muita gente. Inclusive também
ganhei bastante dinheiro, ganhei presentes. Não tem a ver com, sabe, ficar se comparando com os outros, mas é se comparar com você mesmo. Então, guarda esse poema aí. Sidney, eu já entendi. Eu entendi. Não sei se eu concordo, mas vamos lá, vamos supor que eu concorde que talvez eu tenha um pouco de medo de crescer. Como é que eu lido com isso? Como é que eu faço para... primeiro, como é que eu vou descobrir se eu tenho? É muito simples. Tem que fazer uma autorreflexão. Você tem que se olhar, você tem que se perceber. E eu vou dar alguns exemplos aqui para você perceber se você tem isso ou não, tá? E vou te falar também como lidar com isso, né? Como que você supera esse medo, se você tiver isso. Mas a verdade é o seguinte, é que o medo, ele sempre vai existir, tá? Mas a questão é, você vai paralisar com esse medo ou você vai agir apesar do medo? Vou contar aqui duas histórias para poder exemplificar isso. Hoje de manhã eu levei a minha filha para fazer um exame de sangue, coletar sangue, né, no laboratório e tal. Nossa, ela estava com muito medo, né? E aí a gente estava lá com ela e tal. E depois que foi coletado o exame, e aí eu fiquei falando para ela: parabéns, filha, você foi incrível, papai está orgulhoso de você, você foi muito corajosa, mesmo com medo, você foi lá e enfrentou, você resolveu o problema, nananã. E aí ela chorando e tal, aí depois ela se acalmou, e aí o laboratório dá aquele lanchinho, né? E aí ela começou a comer o lanchinho, e aí depois passou um pouco, se acalmou, aí ela falou assim, virou para a mãe e falou assim: mamãe, você viu como eu sou um pouco corajosa? Tipo, cara, isso é muito massa. Geralmente, anota isso, geralmente, depois que a gente supera o medo, depois que a gente enfrenta o medo, vem uma sensação maravilhosa. Para pensar comigo, Como é que foi os momentos antes de você receber o diploma de médico ou de médica? Você devia estar com muito medo, você devia estar preocupado. Para quem é mãe, para quem é pai aí, como é que foi minutos antes de receber o seu filho, né? Cara, apavorante, é apavorante. Agora, como é que você sentiu logo após receber o diploma? Como é que você se sentiu logo após pegar o seu filho, a sua filha no colo? Quando a gente enfrenta os nossos medos, logo após a gente enfrentar o medo, a gente experimenta as melhores sensações que a vida pode oferecer, tá? Então, o medo ele sempre vai existir, mas está no nosso controle se a gente enfrenta ou se a gente paralisa, se a gente se acovarda, né, frente ao medo. Então, olha só, nesses 4 anos, pessoal, eu já fiz várias consultorias, N consultorias, eu nem perdi já a conta, tá? E nelas eu encontrei um padrão, tá? Mesmo médicos que já atendem pacientes particulares, né, com faturamentos relevantes, inclusive, possuem bloqueios muito grandes, medos muito grandes, por exemplo, medo de aumentar o preço da consulta, medo do paciente não pagar, medo de não ter faturamento todos os meses, medo da crítica. Mas olha, principalmente o medo de cobrar um valor justo. Eu vou falar sobre uma estratégia que a gente tem aqui dentro do nosso método chamada de Programa de Acompanhamento Intensivo, que de forma resumida, o que é? É uma metodologia nossa, autoral, tá? Onde a gente vai te ajudar, independente de você ser clínico, cirurgião, pediatra, médico de família, geriatra, não importa, GO, ortopedista, não importa. A gente vai te ajudar a estruturar um serviço de pós-consulta e a cobrar por isso. Então, você vai, ao passo que você ajuda o seu paciente, você pode cobrar mais por isso, tá? E é incrível como eu lido quase que diariamente com médicos e médicas incríveis, sabe? Eu já fiz consultoria com médicos, assim, com doutorado, com pós-doutorado, médico que é referência na área do conhecimento, sabe? E algumas dessas consultorias, inclusive, se você quiser dar uma olhada, estão aqui no nosso canal do YouTube, tá? E estão aqui também no Instagram. A questão é, médicos com uma capacidade técnica incrível, mas na hora de colocar o preço na consulta de R$300, nossa, parece que é um parto, sabe? Na hora de falar assim, estrutura um pai e oferece por 5 vezes o valor da consulta. Um pai que muitas vezes vai salvar a vida do paciente e o médico tem dificuldade de cobrar, sei lá, R$2.000, R$1.000, sabe?
médicos que têm dificuldade simplesmente de gravar um vídeo. E aí fala que o problema é porque os outros vão me criticar. Não, isso é medo de crescer, sabe? Isso é medo de crescer. Que, na minha opinião, é um dos maiores medos que existe. Em cada curso que a gente faz, tem alguns protagonistas, né, Thiago? O protagonista da vez agora, desse curso que a gente está fazendo, chama-se Alex Brum. Alex Brum Leite, né, que é um cirurgião oncológico lá de Vitória, no Espírito Santo. Vou contar um pouquinho da história do Alex aqui para vocês. O Alex, ele tinha medo, um medo gigante de se expor, tá? De gravar vídeo. O Alex não mandava nem áudio. Ele tinha dificuldade de gravar áudio no WhatsApp e mandar. O Alex, ele tinha medo de cobrar um preço justo pelo serviço dele. E eu estou falando de um médico extremamente capacitado tecnicamente, sabe? Ele fez cirurgia, depois fez cirurgia oncológica, depois fez robótica, vários cursos, muito se atualizando sempre. O Alex estava há 10 anos no vínculo público, que ele também morria de medo de sair, né? Mas que ele não estava nem um pouco feliz lá. O que foi o ponto da virada do Alex? Método CVM. Ele entrou no CVM por influência da mulher dele, que é a Irlena, que já foi uma das grandes protagonistas do CVM, continua sendo, na verdade, sempre vai ser. Então, o Alex viu de perto a transformação do CVM na vida da Irlena. E aí ele disse, quer saber, quero isso para a minha vida também. Então, o poder do método e o poder do grupo, sabe? De estar convivendo com outros médicos que também querem a mesma coisa que ele e tal. E hoje o Alex saiu do vínculo público. Hoje o Alex faz live toda semana, grava vídeo quase todo dia. O Alex tem um faturamento aí bruto acima de 100 mil de forma consistente e só faturamento líquido acima de 50 mil nos últimos meses, tá? Tem feito isso de forma consistente. Qual que é o segredo, né? Qual que é o pulo do gato, Sidney? Pô, como é que eu faço para fazer a mesma coisa que o Alex fez? É da noite para o dia? Não, não é mágica, não é um chá, não é macumba, não é milagre, não é nada disso. São alguns passos, tá? Primeiro e mais importante é que você precisa acreditar. Não só acreditar em mim ou no CVM, acreditar em você, sabe? Acreditar em todo o esforço que você fez a sua vida inteira para hoje chegar onde você chegou. Ei, você é médico, você é médica. Para um pouquinho para pensar em tudo que você teve que fazer e o que você deixou de fazer para estar hoje aqui, para abrir a boca e dizer, eu sou médico, eu sou médica, especialista nisso, especialista naquilo, mestre nisso, mestre naquilo, com fellow não sei aonde, com fellow não sei aonde. Alguns com doutorado, alguns com pós-doutorado. E infelizes na profissão, recebendo muito menos do que merece, fazendo uma medicina medíocre, estando um médico meia boca, uma médica meia boca. Você não fez medicina para isso. De verdade. De verdade. Você fez medicina para fazer o bem para as pessoas, para fazer diferença na vida das pessoas, para ser bem remunerado, para ser reconhecido, para ser feliz, para ter qualidade de vida. Essa vida de bar em bar, de plantão em plantão, sabe? Eu lembrei daquela música, ó, de bar em bar, de mesa em mesa, não, de plantão em plantão, de vínculo em vínculo, não. Você não fez medicina para isso. Você fez medicina para ir lá, fazer a diferença na vida das pessoas e comer em casa, levar seus filhos, pegar e levar seus filhos na escola, participar das festinhas dos seus filhos na escola, viajar, ter tempo com seu cônjuge, dormir em casa, pelo menos a maior parte dos dias. Foi para isso que você fez medicina. Você fez medicina para cumprir uma missão. A primeira coisa, você precisa acreditar em você e valorizar o seu esforço, o esforço dos seus pais, e em alguns casos até dos avós, dos bisavós, para que hoje você seja médico, para você seja médico. Então, se não é só aprender o método do CVM, participar do grupo, que eu vou conseguir melhorar esse medo de crescer, e eu vou crescer, vai ser rápido, vai ser fácil, é só isso? Não. Não é só isso necessariamente. Mas o que eu posso te afirmar é o seguinte, que é muito mais fácil você, depois que você acredita, vamos lá, primeiro você acredita, depois você ter acesso ao método validado, não só por mim, mas por mais de 1.100 médicos. Terceiro, fazer parte de uma comunidade,
onde tem outros médicos que vão te apoiar, tá? E o quarto passo é não desistir. Eu te garanto, se você que ter o método e ter a comunidade, ter um grupo de pessoas que você pode contar, te ajuda. Por quê? Se você não tem isso, você depende muito só da sua força de vontade e da sua resiliência. É difícil. É igual uma pessoa que precisa emagrecer, que a esposa, o marido precisa emagrecer e a esposa todo dia pede pizza e Coca-Cola. Não dá. Entende? Esse marido não vai emagrecer, não. A esposa quer parar de fumar e o marido fuma que nem uma caipora, como chama lá no Piauí. Não vai parar de fumar. Gente, o ambiente influencia muito, o ambiente faz muita diferença, tá? Para os hábitos. O ambiente faz muita diferença para os hábitos das pessoas. Quando você está sozinho, o que vai acontecer? Principalmente os familiares, os amigos, os colegas, eles vão dizer o quê? Eles vão te chamar de louco. Experimenta chegar amanhã e dizer assim para o seu marido, né? Dizer para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para a sua irmã: fulana, eu estou largando meu vínculo público e vou focar só no meu consultório particular. Experimenta falar isso numa roda de conversa de colegas médicos. Eles vão te chamar de loucos. Como assim tu vai largar o certo pelo duvidoso, vai largar o teu concurso, o teu plantão, largar teu plano de saúde, que todo mês o dinheiro está na conta, para arriscar no consultório particular, você nem sabe se vai dar certo, nananana. E aí, eles vão dizer assim, ó, mesmo que você odeie o que você faz, tá? Mesmo que você faça uma medicina meia boca, mesmo que você se sinta um prostituto ou uma prostituta, por quê? Porque você vai só pela grana, você não tem prazer nenhum, porque chega lá, você não faz o seu melhor, você finge que atende, os pacientes fingem que são atendidos, e todo mundo continua esse fingimento, sabe? Você vai só pela grana. Mesmo que você se sinta tudo isso, não vale a pena. Sabe o que quando você toma uma decisão de continuar num vínculo onde você faz uma medicina meia boca, você está sendo um médico. Se você faz uma medicina meia boca, você é um médico meia boca. Quando você está lá atendendo um paciente a cada 5 minutos, quando você está lá, você não tem tempo nem para examinar o paciente, ou então você está lá, não tem condição nenhuma de fazer uma medicina decente, você está recebendo uma mixaria para estar lá, você é humilhado para estar lá, você recebe assédio moral e sexual para estar lá. Quando você continua lá, você está dizendo o seguinte: o dinheiro é mais importante do que os meus princípios. Pagar contas é mais importante do que os meus princípios. Não só os princípios éticos e morais da medicina, mas os princípios morais e éticos também como cidadão, como pessoa humana. Hoje eu estou aqui te falando que você tem escolha. Hoje eu estou falando aqui que você não é obrigado a estar em um vínculo, seja público ou privado, que você não está feliz, que você não se sente bem, que você, sabe, não consegue fazer o seu melhor, que você não consegue cumprir sua missão aqui na Terra. Você tem escolha. Mas para isso você tem que ter coragem. E ó, anota essa frase aí, ó. Tem muita gente que fala que o contrário do medo é a coragem. Não é. Coragem, ela não é o contrário do medo. Você pode ter medo e pode ser uma pessoa corajosa. Tá? Hoje eu tomei uma decisão com muito medo, mas eu agi com coração, coragem. Sabe qual é o contrário de medo? Sabe qual é a força que vai contrariar o medo? Começa com F e termina com E. Fé. É a fé. É acreditar no impossível que vai fazer você dar o salto de fé. Você cobrar um preço justo, você investir no seu consultório, investir tempo, investir dinheiro, aprender o que você ainda não sabe, dizer não para os vínculos que não fazem sentido e dizer sim para o seu consultório. Fé. Anota isso. O contrário do medo não é coragem, é fé. Quando a gente tem fé, a gente move montanhas. Então, é sobre isso, tá? Por isso, é extremamente importante, tá? Que
você esteja cercado das pessoas certas. Se você estiver cercado do ambiente errado, dificilmente você vai conseguir ter... É possível, é óbvio que é possível, mas você vai ter que ter uma fé muito forte, você precisa ter uma disciplina muito grande e uma resiliência muito grande. Quando você tem método e quando você tem apoio de um grupo, você vai mais rápido. O que acontece? Sabe o que eu vejo muito? Eu vejo muitos médicos se enganando. Às vezes alunos meus já, eu falo assim, cara, por que você não aumenta a sua consulta? Tu tá com a consulta com o mesmo preço, já vai fazer 1 ano, por que tu não aumenta? Aí ele fala, não, Sidney, ele ou ela, né? Fala assim, não, Sidney, peraí, vamos segurar mais um pouquinho, né? Sabe como é que é a política, né? Tá chovendo, a inflação, taxa Selic, sei lá, ele inventa uma desculpa para não aumentar o preço da consulta que está 1 ano, sabe? Gente, todo ano até aluguel aumenta. Todo ano as coisas aumentam, tá? E aí a gente tem, como quando você está no consultório particular, no seu negócio, na sua empresa, você, #meu consultório minhas regras. Você pode estabelecer que a cada 6 meses você vai fazer o reajuste em cima da inflação. Pronto, acabou. Preste atenção nessa desculpinha aqui, ó. Preste atenção nessa forma de você enganar você mesmo. Ah, não é o meu momento. Ou então, vou esperar a economia melhorar. Vou esperar 4 anos para a economia melhorar, para a política melhorar, não sei o quê. Não, vou esperar a próxima pandemia. Não, vou esperar adoecer. Eu vou esperar o plano de saúde me descredenciar. Não, eu vou esperar acontecer um imprevisto para eu... Você vai... Não. Sabe? Não vou contratar minha secretária agora porque... sei lá, vai que não vale a pena, né? Se eu contratar a secretária, vai que, sei lá, vai que ela agenda mais pacientes, né? Vai que ela lota a minha agenda. Melhor não contratar não, aí eu fico inventando desculpa, dizendo que eu tenho medo. Contratar uma secretária aumenta faturamento, ponto. Eu tenho alunos e alunas que demoraram 2 anos para contratar a secretária. E aí, quando finalmente contratou, bum! Agora, recentemente, inclusive, esse médico que eu estou citando aqui, para quem é mais próximo sabe quem é. Eu pedi para ele preparar uma aula para que ele me ajude a quebrar todas as objeções sobre secretária. E sabe qual é a principal objeção, o elefante rosa no meio da sala, de não contratar uma secretária? Medo de crescer. Não vou investir em marketing também não, porque vai que não volta o dinheiro. Medo de crescer. Não vou fazer Reels não, vai que um viraliza e aí eu tenho que ter mais pacientes, vou ter que lidar com mais trabalho. Melhor não. Não vou estruturar meu pai ainda não, vai que eles querem comprar, né? Melhor dizer que na minha especialidade não funciona. Não, Cid, na minha especialidade o pai não funciona não. Até que no mesmo mês, na mesma semana, vem um médico, vem uma médica da bem de especialidade e fala assim, vendi meu primeiro pai. E aí eu, quando eu vejo aquilo, eu falo assim, pega! Gente, nada é mais poderoso do que você ver alguém com menos recursos tendo resultado na sua frente. Por isso que é uma das coisas mais valiosas do grupo, da comunidade é essa. Então, isso aqui também eu vejo muita gente. Eu não vou nem estruturar, eu não vou nem botar no papel, porque se eu botar no papel, vai que eu me lembro de oferecer o paciente de sim, né? Melhor não botar nem no papel. E aí eu fico inventando desculpa, dizendo que no meu caso não funciona. Investir num curso ou numa mentoria, Deus o livre de eu investir num negócio desse. Ave Maria! Vai que eu transforme a minha vida de um ano para o outro. Deus me livre. Não. Melhor eu esperar 10 anos sendo humilhado, fazendo uma medicina meia boca, me sentindo um bosta, trabalhando para enriquecer os outros, fazendo uma medicina medíocre. É melhor. Que vai que eu entro num curso ou numa mentoria dessa e aí eu mudo minha vida em 1 ano. Não. Deus me livre. Não. Melhor eu... Quer saber? Natasha Silveira, essa é para você. Sabe o que é melhor? Ao invés de investir no curso ou numa mentoria, eu acho que é mais vantagem fazer minha 5ª pós. Que aí eu não tenho que lidar com crescimento, né? Ou então, uma coisa que essa daqui, ó, essa coisa aqui é batata. Se você fizer, fica tranquilo. Se você fizer isso,
fica tranquilo, fica tranquila, que é garantido, tá? É garantido. É 10 anos no mínimo sem crescer, fica tranquilo. Que é o quê? É você pegar uns 500 mil, para garantir, investe logo 1 milhão, faz um financiamento de 1 milhão, tá? No teu banco. E investe na estrutura, só na estrutura da clínica. Compra pia de ouro, compra um tapete de pelo de coelho da Antártida. Não sei nem se tem coelho na Antártida. Compra uns lustres que tem luzes incandescentes marrons, azuis do Himalaia, entendeu? Gasta 1 milhão na estrutura da clínica, que é garantia de você trabalhar cada vez mais, porque você investiu 1 milhão, você vai ter que pagar esse financiamento, aí você vai ter que dar mais plantão, vai ter que trabalhar mais para plano, vai ter que trabalhar mais para a clínica popular, trabalhar para os outros, entendeu? E aí você não vai ter tempo de focar no consultório, entendeu? Vai ser garantido. Gente, seria extremamente cômico se isso não fosse a dura realidade de centenas de milhares de médicos no Brasil. Eu vou te dar algumas sugestões que funcionaram para mim e que funcionam para os meus alunos também, que tem funcionado para centenas de médicos que eu tenho ajudado a transformar suas vidas, a construírem consultórios que faturam 25, 50, 100 mil reais por mês, só de particular, todo santo mês, tá? Anota aí, ó, sugestões. Primeira sugestão, leia livros fora da medicina. Ó, vou te dar alguns títulos aqui, ó. O Velho e o Menino, para você aprender sobre propósito de vida. Você não pode só trabalhar pelo dinheiro, trabalhar por trabalhar. Você precisa descobrir algo que realmente que seja maior do que você, que tenha sentido, não só para você, mas para o seu paciente, para a comunidade, sabe? O Obstáculo é o Caminho e O Ego é Seu Inimigo. 2 livros de Ryan Holiday que vão mudar a sua vida, que vão fazer você enxergar o mundo e a vida, os obstáculos, as dificuldades de outra forma. Essencialismo, para você aprender a lidar com o tempo, com as escolhas, tá? Para você parar de desperdiçar sua energia atirando para todo lado, tá? E focar no que é essencial para você. Segredos da Mente Milionária, O Mito do Empreendedor, A 16 Leis do Sucesso, A 16 Leis do Sucesso, Napoleão Hill, Jacob Petri, mas é um compilado. São livros que vão te ajudar a abrir a sua mente, sabe? Tirar as vendas, sabe? Para você olhar para 180 graus, talvez até 360, para que você pare de só olhar para um único caminho. Ei, você tem escolha, você tem saída, tá? Segunda sugestão, terapia, coach. Eu brinco, mas é uma brincadeira séria. Eu faço terapia, eu faço coach para poder lidar com quem não faz terapia e quem não faz coach. Gente, eu tinha muito preconceito com coach. E eu tinha muito preconceito com terapia também. Isso é o ego. Eu acabei de falar o nome de um livro. O ego é seu inimigo. O ego é seu inimigo. Como assim? Eu sou médico, eu sou médica, doutorado. Eu tenho 30 anos de formada. Como é que eu vou psicólogo? Ego. Sim, você precisa de ajuda. Você lida com o sofrimento das pessoas. Você lida com o seu sofrimento, você não é uma máquina, você não é um robô, você é um ser humano, você também sofre. Terapia não é é você se autoconhecer. E o coach é totalmente diferente da terapia. O coach é fazer você se mexer. O coach é ação, o coach de verdade, o coach sério, tá? É fazer você se mexer. Porque a gente é muito bom em procrastinar, tá? É muito bom em procrastinar. Ah, não, semana que vem eu começo a fazer minhas lives. Semana que vem eu contrato minha secretária. Não, semana que vem eu estruturo o meu pai. Não, semana que vem eu começo a oferecer o meu pai. Não, semana que vem eu vou ver um local para começar a atender. Semana que vem eu vou comprar uma sala. Semana que vem eu vou começar um curso, uma mentoria. Semana que vem eu vou começar e nunca começa. O coach, sabe o que o coach faz? Ele te ajuda a definir o que é importante para você e vai dizer assim, ó, vamos lá, que dia você começa? Qual hora? Como é que você vai fazer? E tem também uma parte da gente entender quais são os nossos valores, qual é o nosso perfil, quais são os nossos sabotadores. Muita coisa, muitas crenças que a gente tem, sabe? Crenças sobre dinheiro. Será que ganhar dinheiro é ruim mesmo?
Será que vender na medicina é errado? Será que fazer marketing na medicina é errado? Um monte de bosta que colocam na nossa cabeça, principalmente na formação médica. O médico é sacerdote. Não! Se você fosse sacerdote, você tinha que usar era batina, não era jaleco. Eu estou dando exemplo de coach, de terapia, mas tem o que fizer sentido para você. Constelação familiar, terapias, tem um monte de tipo de terapia. Mas busca ajuda, sabe? Se conheça, sabe? Olha só esse print aqui desse vascular. Que interessante. Vamos lá, deixa eu ler aqui. Fala, galera. Estou meio sumido, mas estou acompanhando por aqui a galera. Estou com umas situações e queria a opinião aqui dos avançados. Estou com uma demanda muito grande. Mesmo nesses meses que normalmente não são tão bons, a agenda de novembro está lotada. E dezembro já bem cheia. Perceba que ele está... A situação dele é que ele está com a agenda lotada, Thiago. Aqui no YouTube. Que mais? Estou abrindo horário 20 horas, 21 horas, chegando mais cedo alguns dias e tendo que abrir a agenda sábado. Não queria trabalhar final de semana, mas ao mesmo tempo não posso propor um tratamento e falar que só tem vaga meio de dezembro. Já aumentei o horário de atendimento, mas sei que ainda não é o ideal. Queria a opinião de vocês. Aumento mais o preço? Ou será que está na hora de dar o salto de fé e abrir o consultório e abrir um consultório só meu, diminuindo o tempo no público? Ainda tenho medo de perder o fixo do público. Meus gastos são muito altos com a escola das crianças, estilo de vida. Então, queria a opinião de vocês. Você vê ao vivo, estamos juntos. Esse aqui é um médico que a gente acompanha, que eu acompanho de perto, queridíssimo. Saiu de um faturamento de 2 mil hoje para um faturamento em média de 28, 30 mil por mês. Detalhe, trabalhando, sei lá, quanto tempo é a carga horária dele? Lembra, Thiago? Acho que não chega, acho que uns 15, 16 horas por semana. 30 mil vascular trabalhando 16 horas. Porque ele ainda está 40 horas no público. E aqui ele estava com a agenda cheia e perguntando, será que eu aumento? Será que eu aumento a consulta? Gente, isso aqui é um exemplo clássico de alguém que tem medo de crescer. E olha, se ele com a gente há 3 anos, ele tem essa dificuldade, imagina se ele tivesse sozinho. Talvez ele já tivesse desistido, talvez ele tivesse sucumbido a esse medo. Coragem, fé, brilhem, iluminem, tá? Porque quando vocês fizerem isso, vocês vão dar permissão para outras pessoas também brilharem